Imagine-se na seguinte situação. Você está em um banheiro completamente lotado de larvas e moscas. O cheiro de carne pura é insuportável e dentro da banheira há o corpo de uma pessoa que se desmanchou por inteiro. E você, que nunca lidou com nada disso, vai ter que limpá-lo. Hiroyuki não imaginava que a sua vida viraria de cabeça para baixo depois que algo horrível aconteceu em sua família. O seu irmão mais velho, Takashi, acabou tirando a própria vida. Antes disso acontecer, ele levava uma vida mais desapegada. Hiroyuki não tinha grandes pretensões e apenas via as coisas passar diante dele. Um dia, quando foi deixar um pouco de dinheiro para seu irmão que tinha decidido abandonar o curso de medicina e se isolar de todos, Takashi lhe confessou seu desejo de morrer. Hiroyuki achou isso muito estranho, mas não se atentou que aquele era um claro pedido de socorro. Eles trocaram algumas palavras e antes dele sair, Hiroyuki sorriu para ele e disse que ele precisava continuar vivendo. Os dias passaram e Hiroyuki, com a sua rotina livre e sem questionar nada, acabou se esquecendo de seu irmão e das coisas que ele lhe falou. Mas quando ele precisou de dinheiro e se lembrou que Takashi tinha dito que ele podia pegar o pacote que a mãe deles tinha enviado, ele decidiu ir visitá-lo apenas por interesse. Quando chegou, ele se deparou com a dona do apartamento que estava querendo entrar em contato com Takashi porque os outros inquilinos estavam reclamando de um cheiro horrível que vinha do quarto dele. E foi só então que as palavras de seu irmão sobre tirar a própria vida lhe acertaram em cheio. Hiroyuki abriu a porta à força e foi embalado por um cheiro pútrido que fez seus olhos e garganta arderem devido à intensidade. Mas o pior estava por vir. Takashi já estava morto e seu corpo tinha entrado num processo de decomposição avançada devido ao calor extremo. Ter visto o próprio irmão naquele estado foi extremamente perturbador. Hiroyuki não queria acreditar que aquilo tinha acontecido, por mais que ele tivesse sido avisado. Mas o mais estranho é que por mais que ele soubesse que aquele era Takashi, ele não conseguia ver a imagem de seu irmão naquilo que sobrou dele. O vazio imenso só aumentou porque não havia uma carta de despedida. Takashi morreu completamente sozinho e o que quer que tivesse passado em sua cabeça antes e durante o ocorrido foi embora com ele para sempre. Quando o corpo foi levado pela polícia para ser feita a autópsia, ficou apenas para trás aquele quarto sujo com um futon manchado de carne em decomposição. Hiroyuki não conseguia imaginar o que seria da mente de sua mãe se ela tivesse sido a pessoa a encontrá-lo daquele jeito. E foi nesse momento de choque que apareceu Miwa, um profissional que trabalhava limpando cenários horríveis como aquele. Miwa analisou tudo com cuidado, fez um orçamento da limpeza para Hiroyuki e depois começou a trabalhar para deixar aquele lugar como era antes da morte ter chegado. Hiroyuki parecia ter se esquecido do porquê ele estava ali. Ele não fazia ideia de como podia ter gente com coragem para dedicar sua vida para aquilo que aos seus olhos era extremamente desagradável. Miwa percebeu que estava sendo analisado por aquela curiosidade que ele já tinha visto em tantas outras pessoas e começou a explicar de maneira simples para um leigo o que acontecia quando alguém morria e disse que aquele destino, muitas vezes feio, estava à espreita porque a morte era a única coisa que todos tinham em comum. Depois que o corpo de Takashi foi cremado e as cerimônias religiosas foram concluídas, Hiroyuki se pegou reflexivo na maior parte do tempo. A dor de sua mãe e a sua própria dor o fizeram se questionar sobre o que ele ficou fazendo durante todo esse tempo. Ele chegou a pensar em fazer o mesmo que Takashi, mas desistiu e decidiu ir atrás justamente daquilo que o tinha levado até ali. As pessoas que limpavam os vestígios da morte e que poderiam ajudá-lo a entender o que fez seu irmão tomar aquela decisão irreversível. Mas as coisas não foram nada fáceis. Hiroyuki conseguiu com muito custo ocupar a vaga de emprego de meio período na empresa que fazia esses serviços de limpeza porque eles não admitiam pessoas com menos de 25 anos, mas eles fizeram uma exceção e deixaram ele ter a sua primeira experiência já de cara. Ele foi junto com Miwa de carro até o local solicitado e no percurso Hiroyuki desabafou sobre ainda poder ouvir as palavras de seu irmão que tinha lhe dito que ele precisava viver. Ele queria saber que a morte de seu irmão foi real e foi então que Miwa fez uma comparação da morte em si com o conto original da Chapeuzinho Vermelho, onde o lobo a devora no final da história. Hiroyuki perguntou o que ele achava, mas ele não conseguiu entender o que ele quis dizer, ao menos não naquele momento. Quando eles chegaram e conversaram com a dona da casa, ela lhes disse que sua inquilina de 70 anos tinha falecido e sido encontrada só 10 dias depois dentro da banheira. Hiroyuki sentiu novamente aquele cheiro intenso, o mesmo que ele sentiu quando chegou no quarto de seu irmão. Mas o cenário era ainda pior, muitas vezes pior. Ele vomitou de tanto nojo e também de medo, e Miwa disse que ele estava livre para ir embora quando achasse que era necessário porque aquele tipo de trabalho não podia ser feito sendo motivado por sentimentos. Mas Hiroyuki decidiu resistir. Lá dentro, Hiroyuki olhou para a banheira que estava cheia não só de um líquido verde escuro, mas também de vermes. Ele tentou entender o mínimo daquela situação e ele ficou incrédulo quando percebeu que aquilo tudo que estava liquefeito tinha sido um ser humano.
Para piorar, falando na maior calma do mundo, Miwa pediu que ele não removesse o tampão da banheira para os restos sólidos não entupirem todo o encanamento. Depois, ele pegou uma rede para eles recolherem os restos mortais e Hiroyuki chorou pedindo por forças. Miwa mergulhou a rede no líquido viscoso e podre e detalhou para o pavor de Hiroyuki que provavelmente ainda tinha ali dentro cabelos, unhas, dentes, gordura e cartilagens. Mas foi quando ele disse que tinha visto uma orelha que Hiroyuki não aguentou e vomitou. Hiroyuki chorou em voz alta sem conseguir se controlar porque ele não conseguia acreditar que aquela mulher e seu irmão tiveram que morrer de um jeito tão miserável. Mas Miwa, mais uma vez, para ser a voz da consciência óbvia das coisas, disse que ele precisava aceitar esse fato porque as pessoas podiam sim morrer rodeadas de seus familiares, mas que elas também podiam partir dessas sem que ninguém estivesse por perto. Hiroyuki por fim entendeu o que ele quis dizer quando citou a história da Chapeuzinho Vermelho que era devorada pelo lobo. A morte às vezes podia chegar de um jeito muito sombrio sem aviso algum para qualquer um, e em alguns casos, como no de seu irmão que não deixou nenhuma mensagem para trás, só restava aceitar que esse era o fim. O mangá aborda muito das questões da morte de um jeito extremamente realista, não só pela maneira descritiva dos cenários horríveis, mas com a forma como o mundo não deixa de continuar girando apenas porque alguém morreu. Miwa, por exemplo, quando conversou com a proprietária da casa para falar que o trabalho tinha sido concluído, a ignora completamente quando ela começa a falar sobre seus problemas pessoais. Ele a vê chorando, mas vai direto ao assunto e diz o preço do serviço. Hiroyuki é levado em seguida para comer e ele fica enjoado só de se imaginar colocando carne em sua boca. Mas Miwa queria que ele entendesse que as coisas seriam assim se ele realmente decidisse permanecer naquele emprego, mas que nem sempre seria daquela forma porque ele ia se acostumar com o tempo. Miwa recebeu uma ligação de seu chefe que queria avisar que eles tinham um outro serviço de limpeza para fazer. Hiroyuki não queria acreditar que ia ter que passar por aquilo mais uma vez no mesmo dia, mas Miwa disse um fato, que as pessoas morriam o tempo inteiro e os mortos não esperavam por ninguém. O mangá em sua primeira parte é quase episódico. Vemos o protagonista nesses locais e conhecemos um pouco das histórias das pessoas mortas nos pequenos fragmentos que elas deixaram para trás. Mas esse segundo caso em específico é um dos mais interessantes e perturbadores. Miwa e Hiroyuki precisam limpar o quarto de um homem de 20 anos que morreu por questões de saúde e que era fã de coisas relacionadas ao universo geek. O seu corpo já não estava mais no quarto, mas havia algo ainda mais assustador entre toda aquela coleção. É até interessante que Hiroyuki diga ao ver tudo isso que ele teria se livrado dos objetos porque ele sentiria vergonha caso seus familiares soubessem de seu gosto. E isso vale para qualquer coisa que tenhamos hoje e que talvez possa ser após a nossa partida um motivo de choque para quem vai ter que lidar com os nossos bens pessoais. Eles identificaram o local onde o cadáver estava por conta dos fluidos e, ao mesmo tempo, a mãe e a irmã do falecido apareceram para empacotar as coisas e também porque elas queriam ver o tipo de lugar que ele morava, como se ainda quisessem encontrar nele um pouco do filho que não ia mais voltar. O problema é que assim que Miwa e Hiroyuki removeram o colchão, eles se depararam com algo extremamente nojento. Havia uma grande quantidade de material envolvendo menores de idade, especificamente meninas que interpretavam o papel de irmã mais nova. Hiroyuki já tinha se perguntado se o conceito de alma realmente existia. Ele nunca tinha chegado numa conclusão, mas talvez aquilo fosse a alma da pessoa que morreu. Ele tinha sido alguém desprezível e a morte tinha feito questão de mostrar isso sem que ele pudesse se defender. A família obviamente ficou chocada e envergonhada ao ver tudo aquilo, porque além de descobrirem da pior forma como aquela pessoa realmente tinha sido, esse segredo ficou exposto para dois completos desconhecidos. Uma ambulância teve que ser chamada para a senhora que passou mal e algo ainda pior foi encontrado entre os DVDs. O falecido também tinha tirado fotos da própria irmã em situações minimamente eróticas, mas Miwa preferiu não as revelar e entregou para ela uma foto de quando ele era criança. O irmão dela já tinha morrido, não havia motivos para ele matar o sentimento daqueles que estavam vivos e sofrendo e que não precisavam saber de todo esse horror. Os três rezaram por sua alma e Hiroyuki chorou ao pensar em todos os possíveis problemas que seu irmão enfrentou. Depois de sua morte, ele percebeu que Takashi tinha se sentido pressionado socialmente para conseguir ser alguém na vida porque a mãe deles tinha muita expectativa nele, e isso inclusive era motivo suficiente para ele ter sentido por boa parte de sua vida um pouco de raiva e ciúmes por conta da diferença de tratamento que ele recebia dela. Com o passar dos dias, Hiroyuki foi se sentindo cada vez mais forte. Ele ainda sentia coisas como medo e nojo quando ele se deparava com algum lugar cheio de carne podre e sujeira da morte, mas aos poucos ele estava se acostumando. No entanto, quando eles foram cuidar do caso de uma senhora que havia dado cabo de sua própria vida, ele paralisou ao se lembrar de seu irmão. Miwa disse que aquela era uma oportunidade perfeita para ele superar a morte de seu irmão e que ele tinha que olhar para aquela cena com um olhar diferente porque não era sempre que eles iam pegar casos de mortes normais. Até porque já tinha se tornado comum as pessoas infelizmente terminarem com suas vidas por diferentes motivos.
O problema é que o viúvo da falecida reagiu de maneira indiferente à morte dela, dizendo inclusive que ela deu apenas dor de cabeça. Hiroyuki levou essas palavras que não eram pra ele de um jeito extremamente pessoal e tentou agredi-lo, mas Miwa o repreendeu e quando ele saiu para espairecer, ele quase foi atropelado e morto por um carro desgovernado. Hiroyuki ficou ainda mais pensativo e decidiu que precisava encarar a sua própria culpa porque se ele morresse, e isso podia acontecer a qualquer momento como quase aconteceu, ele nunca ia poder encontrar a resposta do que ele estava procurando caso ele fugisse de mais uma coisa que ele não gostava. Hiroyuki tinha entendido naquele pouco tempo trabalhando com a morte que não havia alívio em viver sabendo que um dia você ia morrer. Ele estava vendo vestígios de alguém vivo que se reduziu a um quase nada, mas no fim do dia, as pessoas precisavam continuar vivendo e talvez fosse isso que seu irmão quis dizer quando lhe disse essas palavras. Com o passar do tempo, Hiroyuki passou a curar aos poucos as suas feridas emocionais que estavam ligadas ao seu irmão, e sua mãe também fez o mesmo, e inclusive visitou seu trabalho para aceitar a morte de Takashi porque ela passou dias agindo como se ele ainda estivesse vivo enquanto ignorava quase que por completo a existência de Hiroyuki que sentia a sua falta. Como dissemos, Death Sweeper é um mangá quase episódico e há na maior parte observações muito boas sobre a morte, mas infelizmente a história começa a despencar depois que muita coisa sem sentido é apresentada, como por exemplo um culto religioso que preserva cadáveres e que é introduzido sem a menor necessidade. Os personagens passam a agir de um jeito completamente diferente de como eles foram apresentados. Hiroyuki aprendeu muito sobre o sentido da vida no seu trabalho, mas a história em sua busca de explorar qualquer aspecto ligado à morte, o que foi um erro muito grande, o fez regredir de um jeito nada progressivo, o colocando em situações extremamente aleatórias. Ele chega a se envolver com uma mulher que o faz ir até Aokigahara, a famosa floresta conhecida por pessoas se matarem, mas tudo isso dura poucos capítulos e depois outro núcleo é apresentado para tapar esse buraco. E o maior problema disso é que sempre um personagem novo aparecia, e assim, nem eles e nem os colegas de trabalho de Hiroyuki recebiam desenvolvimento e ficavam estagnados em figuras sem carisma algum. Já quase no fim da história, um desses colegas de trabalho de Hiroyuki acabou morrendo, mas não houve impacto algum na narrativa e tampouco nas mensagens abordadas no começo. Tudo é extremamente repentino e não faz ligação alguma nem mesmo com essa ideia de que a morte pode vir a qualquer momento para qualquer um. A sensação que dá é de que o autor queria acabar com sua história, mas não sabia como parar e nem onde parar. As conversas entre os profissionais da limpeza sobre suas percepções sobre a morte já eram extremamente interessantes e eles podiam ter sido desenvolvidos a partir delas. Mas o que nos foi mostrado foram personagens sem profundidades e até o protagonista foi deixado de lado em toda essa confusão porque o foco se redirecionou para Miwa e o colocou num contexto envolvendo gatos que foi tão sem graça como todo o resto. O mangá não sabe que direção tomar e tenta todas. Ele quer ser pé no chão, e gostamos muito desse lado porque há bastante horror em como a realidade pode ser dura e cruel, mas ele também quer focar em aspectos sobrenaturais que não combinam tanto com o que é apresentado. É como se só porque os personagens exercem um trabalho diferente e macabro para muitos, eles também precisam ver espíritos e prever desastres naturais porque isso faz parte. E é isso inclusive o fim dessa história. Um fim incompreensível que jamais passou pela nossa cabeça. Hisoka, que trabalhava com Hiroyuki, simplesmente sonha que o Japão é destruído por um terremoto e todos eles simplesmente morrem quando isso realmente acontece. As últimas páginas do mangá mostram o protagonista sentindo um calor confortável porque após ser levado por um tsunami, ele reencarnou e estava experienciando novamente a oportunidade de viver para passar por tudo que a vida tem a oferecer. Death Sweeper infelizmente foi uma decepção total e o seu começo tão interessante é o que deixa essa sensação de potencial desperdiçado. Apesar de tudo isso, gostamos de como algumas questões da morte foram abordadas, principalmente porque ela pode ser suja, triste e cruel. Nem sempre existem espaços para despedidas bonitas com mensagens sobre quem partiu. O mangá aborda muitos casos de pessoas abandonadas ou isoladas, como foi o caso do irmão de Hiroyuki que teve uma morte silenciosa e que eles só descobriram quando o cheiro atravessou as paredes, mas não desenvolve a fundo o que claramente é uma crítica à sociedade que banaliza o fim da vida. Mesmo com metade desse mangá tendo sido um completo desprazer, ao menos na nossa opinião, vamos tentar focar e nos lembrar do que chamou a atenção, que foram cenários extremamente descritivos, mas para além dos odores insuportáveis, das manchas permanentes com formas humanas e dos objetos pessoais espalhados como testemunhas de vidas que terminaram sem ninguém por perto, o que há de mais perturbador nesse mangá é a mensagem triste, intensa e real de que a morte, muitas vezes, é apenas o ponto final de uma vida que já estava sendo ignorada há muito tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.